Oi, vamos falar hoje sobre potencial elétrico. Quando eu tenho uma região onde existe um certo campo elétrico, que eu vou chamar de E. Se eu coloco uma carga Qzinho dentro dessa região elétrica, essa carga Qzinho recebe uma certa quantidade de energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica faz com que essa carga Qzinho fique submetida a um potencial elétrico no ponto onde ela se encontra. Se esse ponto aqui é um certo ponto P, essa carga vai receber do campo elétrico uma certa energia potencial elétrica no ponto P e vai ficar sujeita a um potencial elétrico que eu vou chamar de Vp. O potencial elétrico, nesse caso, ele pode ser encontrado. Ele é a razão entre a energia potencial elétrica que a carga Qzinho recebeu naquele ponto sobre o valor da própria carga Qzinho. Então, isto é o potencial elétrico. No entanto, se dentro dessa mesma região de campo, a minha carga Qzinho se encontra num certo ponto que eu vou chamar de A, e aí ela vai se deslocar até um outro ponto que eu vou chamar de B. O mesmo raciocínio acontece no ponto A e no ponto B, de modo que essa carga Qzinho ela vai ficar sujeita a um potencial VA e a um potencial VB. Isso quer dizer que entre os dois pontos A e B existe uma diferença de potencial VAB ou ainda DDP. Uma diferença de potencial entre os pontos A e o ponto B. Essa diferença de potencial vai ser o potencial VB menos o potencial VA. Ora, se a carga deslocou do ponto A até o ponto B, para que isso aconteça, uma força elétrica foi aplicada, já que é um campo elétrico, e trabalho foi realizado. O trabalho para essa carga Qzinho ir de A até B, ele pode ser encontrado como sendo o produto do valor da carga Qzinho vezes a diferença de potencial entre os dois pontos nos quais a carga Qzinho se movimentou. Então o trabalho vai ser carga de prova vezes a diferença de potencial. Por outro lado, se eu tenho uma carga Qzão, em torno dessa carga Qzão eu tenho uma região de campo elétrico. Essa carga Qzão pode ser positiva ou pode ser negativa, não importa. O que importa é que em torno dela existe uma região de campo elétrico. Se eu tomar um ponto P, a uma certa distância que eu irei chamar de D da carga Qzão, e nesse ponto P eu coloco uma carga de prova, uma carga Qzinho. Ora, se eu tenho uma carga de prova dentro de uma região de campo, essa carga de prova vai receber do campo elétrico uma energia potencial. Logo, essa carga de prova vai ficar sujeita a um potencial elétrico também. Então, nesse ponto P, eu vou ter um potencial elétrico do tipo Vp. Ora, Qzão e Qzinho, ambos recebem uma certa energia potencial elétrica. Por quê? Qzão gera um campo elétrico à sua volta, aonde se encontra Qzinho. Qzinho, por sua vez, também gera um campo elétrico à sua volta, aonde se encontra Qzão. Então, Qzão fica sujeito ao campo de Qzinho e Qzinho sujeito ao campo elétrico de Qzão. Então, ambos recebem uma certa quantidade de energia potencial elétrica. Essa energia potencial elétrica ela é encontrada como sendo K, o valor da carga Qzão, o valor da carga Qzinho sobre a distância entre elas. No entanto, o nosso enfoque é em Qzinho, não em Qzão. Qzinho fica sujeito a um potencial elétrico devido ao campo elétrico gerado por Qzão. Logo, o potencial elétrico naquele ponto P, nós já sabemos que é a energia potencial sobre a carga que recebe essa energia potencial elétrica. Ora, mas a energia potencial vai ser K, Qzão, Qzinho, sobre D dividido por Qzinho.
De modo que eu resolvendo isso aqui, eu vou encontrar que o potencial elétrico no ponto P é K Qzão sobre D. Ou seja, o potencial elétrico não depende da carga de prova. Ele depende apenas de uma região onde se encontra um campo elétrico. Se eu tenho alguma coisa que gera um campo elétrico à sua volta, em qualquer ponto que eu tome dentro dessa região de campo, eu possuo um potencial elétrico. Ora, isso quer dizer o seguinte: se eu tenho a minha carga Qzão aqui, qualquer ponto que eu tome nas proximidades de Qzão, eu vou ter diversos potenciais elétricos. No entanto, à medida que eu me afasto de Qzão, o que acontece com o campo elétrico gerado por Qzão? Ele diminui. E os potenciais elétricos em cada ponto também. Então, de forma que aqui eu vou ter, nesse ponto, eu tenho um potencial que eu vou chamar de V1, aqui eu tenho um potencial que eu vou chamar de V2, aqui o potencial que eu vou chamar de V3 e assim sucessivamente. No entanto, à medida que eu vou me afastando de Qzão, que é a carga que gera o campo, esses potenciais vão diminuindo. Mas tudo isso é válido para uma carga pontiforme que gera um campo elétrico à sua volta. E se eu tiver um campo elétrico uniforme? Vamos considerar duas placas paralelas. Uma placa carregada positivamente e uma outra placa carregada negativamente. No interior dessas placas eu teria uma região de campo elétrico. Então as linhas de campo elétrico elas são paralelas. Então aqui eu tenho minha região de campo elétrico. Em qualquer ponto dentro dessa região aqui vai existir um potencial elétrico. De modo que, perpendicular a essas linhas de campo elétrico, existirão o que nós chamamos de superfícies equipotenciais. Existem infinitas superfícies equipotenciais entre aquela placa positiva e a placa negativa. No entanto, eu vou desenhar algumas aqui. Cada superfície equipotencial possui um certo potencial elétrico. Vou chamar aqui de V1, V2, V3 e assim sucessivamente. Cada pontozinho dentro de uma mesma superfície equipotencial vai estar sujeito ao mesmo potencial elétrico. Então, se aqui vale V1, aqui também é V1, 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 V1. Se aqui vale V3, aqui é V3, aqui é V3 e aqui é V3. E aqui também é V3. Então, ao longo de uma superfície equipotencial, todos os potenciais são os mesmos. Uma maneira de verificar isso é fazendo um experimento. Temos a nossa região de campo elétrico. Temos as duas placas paralelas, de modo que essa placa está carregada positivamente, essa outra carregada negativamente. Então eu tenho um campo elétrico cujas linhas de campo saem da placa positiva e vão em direção à placa negativa. As minhas linhas em azul, elas representam algumas superfícies equipotenciais, embora entre a placa positiva e a negativa exista infinitas linhas, infinitas superfícies equipotenciais. Esse instrumento aqui nos permite detectar o potencial elétrico. Ora, aqui eu tenho um campo elétrico que é muito intenso nessa placa positiva e ele vai perdendo intensidade à medida que ele se afasta e vai se aproximando da placa negativa. O mesmo acontece com os potenciais elétricos. O potencial elétrico próximo da região de campo, de quem gera o campo, ele é muito alto. À medida que eu vou me afastando, o potencial elétrico vai perdendo intensidade. Vamos verificar isso. Vou colocar o meu sensor aqui dentro da minha região de campo elétrico. Observem que o meu instrumento marcou o potencial elétrico máximo. À medida que eu vou me afastando, o potencial elétrico vai diminuindo, até que ele chega a zero, muito distante da minha placa positiva. No entanto, quando eu coloco o potencial elétrico sobre uma linha azul, ou melhor, uma superfície equipotencial, ele marca um certo potencial elétrico. Se eu coloco o meu sensor agora sobre outra linha, outra superfície equipotencial,
ele vai marcar outro potencial elétrico. E assim sucessivamente. Nos mostrando que, à medida que eu me afasto do campo elétrico, as superfícies equipotenciais vão diminuindo. Se eu percorro uma mesma superfície equipotencial, todos os pontos dentro dela possuem o mesmo potencial elétrico. Ou seja, todos os pontos dentro de uma mesma superfície equipotencial estão sujeitos ao mesmo potencial elétrico. Logo, se ao invés de uma placa positiva eu tenho uma região onde caiu uma descarga elétrica, em toda a região eu tenho potenciais elétricos. Só que à medida que eu me afasto da onde o potencial elétrico, da onde a descarga aconteceu, esses potenciais vão diminuindo. Entre essas duas superfícies equipotenciais tem o que nós chamamos de diferença de potencial. Então observem bem, o potencial elétrico nessa linha aqui tem um certo valor e nessa outra tem outro valor, de modo que entre eles eu tenho uma diferença de potencial. No nosso caso, próximo de 2 volts. Se eu pegar outro par de linhas, eu tenho outra diferença de potencial. A diferença dentro da mesma região de campo é sempre constante, desde que as distâncias entre as superfícies equipotenciais sejam as mesmas. Então essa distância aqui é a mesma daqui. Então a diferença de potencial é sempre a mesma. Agora, se eu mudar as distâncias, aí eu mudo a diferença de potencial entre elas. Então, por exemplo, se eu pegar agora essa distância maior aqui, a diferença de potencial entre essas duas linhas é mais ou menos quase 3 volts, que é diferente dessas outras duas aqui. Mas é igual se eu pegar essas outras duas com a mesma distância. Se eu mudar a distância, eu mudo a diferença de potencial entre as superfícies. Uma carga de prova, Qzinho igual a 2 microcoulomb, adquire uma certa quantidade de energia potencial elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 4 joules, ao ser colocada num ponto A de um campo elétrico. Ao ser colocada em outro ponto B, adquire 3 vezes 10 a menos 4 joules. Determinar, na letra A, os potenciais elétricos dos pontos A e B, na letra B, a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, vamos lá na letra A. Ao ser colocada no ponto A, essa carga Qzinho ela recebe uma energia potencial nesse ponto de 2 vezes 10 a menos 4 joules. Ao ser colocada no ponto B do mesmo campo elétrico, ela recebe 3 vezes 10 a menos 4 joules. Ora, o potencial elétrico é a razão entre a energia potencial elétrica recebida pela carga que recebeu essa energia potencial. Logo, o potencial elétrico no ponto A será a energia potencial elétrica no ponto A dividido pela carga Q, ou seja, 2 vezes 10 a menos 4 dividido pelo valor da carga, que é 2 microcoulomb. 2 vezes 10 a menos 6. Bom, 2 dividido por 2 dá 1. Aqui nós temos divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, fica menos 4 menos 6. Menos 4 mais 6, isso aqui dá mais 2. Então, isso aqui me dá um potencial elétrico no ponto A de 100 volts. Potencial elétrico no ponto B é calculado de maneira análoga. É a energia potencial elétrica no ponto B dividido pela carga.
Então, vai ser, ó, 3 vezes 10 a menos 4, dividido por 2 vezes 10 a menos 6. Isso aqui vai dar 3 dividido por 2 é 1,5. E aqui, novamente, eu tenho a divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 4 menos 6, menos 4 mais 6, isso aqui dá mais 2. Então, eu tenho um potencial elétrico no ponto B de 150 volts. Bom, agora, na letra B, ele quer a diferença de potencial entre os pontos A e B. Então, na letra B, a DDP entre os pontos A e B, ela é em módulo potencial VB menos potencial VA. Então, eu vou ter, ó, 150 menos 100. Isso aqui me dá uma diferença de potencial de 50 volts. Qual o valor do potencial elétrico gerado por uma carga pontiforme Q igual a 6 microcoulomb situada no vácuo, num ponto A 20 centímetros da mesma? Bom, nesse caso, nós temos uma carga, que eu vou chamar de Qzão, e a 20 centímetros dela, nós temos um ponto, que é o ponto A. Nesse ponto aqui, não existe nenhuma outra carga, apenas o campo elétrico gerado pela carga Qzão. Então, nessa situação, o potencial elétrico ele é dado por K, Q, que é a carga que gera o campo elétrico, dividido pela distância da carga Q, que gera o campo, até o ponto considerado. Nesse caso, o K é uma constante, então ele vale 9 vezes 10 a nona. Qzão é a carga que gera o campo elétrico, que nesse caso é 6 vezes 10 a menos 6 coulomb, sobre a distância, que é 20 centímetros. Porém, 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros, ou ainda 2 vezes 10 a menos 1 metro. Então, aqui embaixo, ó, 2 vezes 10 a menos 1. Agora, é resolver essa conta. Bom, eu posso dividir aqui por 2. Aqui vai ficar 1. Por 2, aqui fica 3. 9 vezes 3 dá 27 vezes multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 9 mais menos 6 dá mais 3. E aqui embaixo ainda ficou um 10 a menos 1. Então, eu tenho 27 vezes divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar 3 menos 1. 3 mais 1, que dá 4 volts. Logo, o potencial elétrico no ponto A vale 2,7 vezes 10 elevado a quinta volts. Duas cargas pontiformes, Q1 igual a 4 microcoulomb e Q2 igual a menos 8 microcoulombs, estão separadas por uma distância de 50 centímetros. Então, eu tenho aqui a carga Q1, tenho aqui a carga Q2. A distância entre as duas cargas é 50 centímetros. Tá? Então, a distância de Q1 até Q2 é 50 centímetros. Determinar. Na letra A, o potencial elétrico resultante num ponto A, situado na reta que une as cargas e a 20 centímetros de Q1. A reta que une as cargas é essa reta aqui, ó. Então, vamos chamar aqui, vamos supor que aqui seja o tal ponto A. Então, a distância do ponto A até a carga Q1 é 20 centímetros.
Então, aqui é 20 centímetros. Logo, essa distância aqui só pode ser 30 centímetros. Bom, o ponto A ele é comum ao campo elétrico gerado por Q1 e também ao campo elétrico gerado por Q2. Logo, o ponto A está sujeito a dois campos elétricos. Por consequência, no ponto A, eu vou ter dois potenciais elétricos. Eu vou ter um potencial referente à carga Q1, que eu vou chamar esse potencial de V1, e vou ter um potencial referente à carga Q2, que eu vou chamar esse potencial de V2. Potencial elétrico não é vetor. Potencial elétrico é uma grandeza escalar. Logo, basta calcular o potencial V1, potencial V2 e somar os dois juntos. Então, vamos lá. O potencial V1. Como no ponto A não existe uma outra carga, esse potencial vai ser do tipo K, Q1, sobre a distância de Q1 até o ponto A. Então, olha só, K continua sendo 9 vezes 10 a nona. Q1 vale 4 microcoulombs, então dá 4 vezes 10 a menos 6 sobre. Bom, a distância de Q1 até o ponto A é 20 centímetros. 20 centímetros é a mesma coisa que 0,2 metros, ou ainda 2 vezes 10 a menos 1 metros. Então, aqui embaixo, eu vou colocar a distância em metros. 2 vezes 10 a menos 1. Então, aqui eu posso simplificar. Bom, por 2 aqui fica 1. Por 2 aqui fica 2. Então, 9 vezes 2 me dá 18. Então, aqui vai ficar ó, 18 vezes. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. 9 mais menos 6, 3 positivos, né? Dividido por 10 a menos 1, que sobrou ali embaixo. Então, isso aqui vai ficar 18 vezes 10 a menos. Bom, aqui você tem divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar 3 menos 1. 3 mais 1, então aqui vai ficar mais 4 volts. Bom, já achei o primeiro potencial. Potencial V2 vai ser K, Q2, sobre a distância da carga Q2 até o ponto A. Então, ó, vai ficar K continua constante, 9 vezes 10 a nona, vezes. Bom, Q2 é menos 8 microcoulombs. Porém, o potencial elétrico, por ser um escalar, eu tenho que colocar aqui o sinal. Vai ficar menos 8 vezes 10 a menos 6, sobre a distância de Q2 ao ponto A, que é 30 centímetros. Ora, 30 centímetros é 0,3 metros, ou ainda 3 vezes 10 a menos 1 metros. Então, vou colocar aqui embaixo, ó, 3 vezes 10 a menos 1. Então, observa, ó, por 3 aqui vai ficar 1. Por 3 aqui fica 3. 3 vezes 8, 24. Só que o 8 aqui é negativo, então vai ficar menos 24. Vezes 10 a nona, 10 a menos 6. Aqui conserva a base, soma os expoentes, dá 10 a terceira. E aqui embaixo ficou um 10 a menos 1. Então, isso aqui vai ficar, ó, 24 vezes 10. Divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Vai ficar 3 menos 1, 3 mais 1. Aqui dá 4. Bom, aqui é negativo, aqui permanece o valor negativo. Então, dá menos 24 vezes 10 a quarta volts. Então, na letra B, ele quer o valor da energia potencial elétrica trocada pelas cargas. Bom, a carga Q1 ela gera um campo elétrico, que vai ceder uma quantidade de energia potencial para a carga Q2. Assim como a carga Q2 também gera um campo elétrico e vai ceder energia potencial para a carga Q1. Então, a energia potencial entre as cargas ela vai ser K, Q1, Q2, sobre a distância entre as cargas Q1 e as cargas Q2, e a carga Q2. Então, vai ficar, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes Q1 é 4 microcoulombs. Então, vai ficar 4
vezes 10 a menos 6 vezes Q2 é menos 8 microcoulomb. Então, dá menos 8 vezes 10 a menos 6. Energia também não é vetor, é uma grandeza escalar. Então, o sinal faz parte da grandeza. A distância entre as duas cargas, de acordo com o enunciado, é 50 centímetros. Ora, 50 centímetros é a mesma coisa que 0,5 metros, ou 5 vezes 10 a menos 1 metro. Então, vamos substituir lá. Ó. Então, aqui embaixo vai ficar 5 vezes 10 a menos 1. Agora, é efetuar essa conta aí. 9 vezes 4 vezes menos 8. Então, vai ficar menos 288 vezes. Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base. Somos os expoentes. 9 mais menos 6, 3. 3 mais menos 6, menos 3. Dividido por 5 vezes 10 a menos 1. Então, a energia potencial entre as cargas será, vai ficar menos 57,6 vezes divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. Então, fica menos 3 menos 1. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, a resposta será menos 5,76 vezes 10 a menos 1 joule. Energia potencial é dada em joules. Uma pequena partícula de massa m igual a 30 miligramas, eletrizada com carga Qzinho igual a 1 microcoulomb, é abandonada no ponto A, situado a uma distância de 2 metros de uma carga pontiforme Qzão igual a 4 microcoulomb, situada no vácuo e fixa. Com que velocidade a carga Qzinho passará por um ponto B, situado a uma distância de 3 metros da carga Qzão? Bom, aqui nesse caso, precisamos calcular, primeiro, os potenciais elétricos nos pontos A e B. Então, o potencial elétrico no ponto A será K, Qzão, sobre a distância de Qzão até o ponto A. Então, K é uma constante, então vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes a carga. Qzão é a carga que gera o campo elétrico, é essa carga aqui, ó, que é responsável pelo campo. Ela vale 4 vezes 10 a menos 6 microcoulomb. Isso dividido pela distância de Qzão até o ponto A, que aqui é 2 metros. Então, dividido por 2. Então, eu posso dividir aqui, ó, por 2 vai ficar 1, por 2 fica 2. Então, 9 vezes 2 dá 18. Então, fica 18 vezes 10 a multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos os expoentes, 9 mais menos 6, 3 volts. Então, já achei o potencial no ponto VA. No ponto B, eu vou ter o potencial VB, que vai ser K, Qzão, sobre a distância de Qzão até o ponto B. Então, K é 9 vezes 10 a nona. Qzão continua valendo 4 vezes 10 a menos 6. A distância entre Qzão e o ponto B é de 3 metros. Então, vai ficar dividido por 3 aqui embaixo. Então, aqui, ó, por 3 dá 1, por 3 dá 3. Então, ó, 3 vezes 4 dá 12, vezes 10, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos os expoentes, 9 mais menos 6, 3, vai ficar 12 vezes 10 a terceira volts. Bom, a carga Qzinho, que é essa carga aqui, ela foi abandonada nesse ponto. Ó. Então, a velocidade nesse ponto é 0. Como ela é positiva, ela sofre uma força de repulsão da carga Qzão. Então, ela começa a ter uma aceleração e adquire uma certa velocidade. Então, para ela se deslocar de A até B,
trabalho é produzido, tá? Então, nesse caso, para eu encontrar esse trabalho, bom, o trabalho para ir de A até B, nesse caso, o trabalho para deslocar a carga Qzinho de A até B é causado pelo campo elétrico de Qzão. Esse trabalho é carga vezes o módulo da diferença de potencial entre os pontos VB e o ponto VA. Então, a carga Qzinho, que é a carga que está se movendo, ela vale 1 microcoulomb. Então, nós vamos ter aqui, ó, vamos ter 1 vezes 10 a menos 6 vezes VB menos VA. Então, eu vou ter 12 vezes 10 a terceira menos 18 vezes 10 a terceira. Isso aqui me dá 1 vezes 10 a menos 6 vezes 12 menos 18 dá menos 6, mas como está em módulo, vai ser 6 vezes 10 a terceira. Então, isso aqui me dá 6 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma dos expoentes, menos 6 mais 3, menos 3 joule. Esse é o trabalho para a carga sair de A e chegar até B. Por outro lado, esse mesmo trabalho aí, para sair de A e chegar até B, também é igual à variação da energia cinética entre os pontos A e B, que é a energia cinética final, que vai ser mVb ao quadrado sobre 2, menos a energia cinética inicial, mVa ao quadrado sobre 2. Bom, como a carga foi abandonada no ponto A, segundo o enunciado, né, ela foi abandonada, a velocidade aqui é zero. Logo, essa energia cinética inicial aqui, ó, é zero. Então, daqui, eu tiro que o trabalho para ir de A até B é a própria energia cinética final. Nesse caso, o trabalho já tem o valor dele. É 6 vezes 10 a menos 3. M é a massa da minha carga, que ela vale 30 miligramas. Então, a massa Mzinho, ela é 30 miligramas, ou seja, ela é 30 vezes 10 a menos 3 gramas. Mas eu tenho que passar para quilogramas, né? Então, eu tenho que dividir isso aí por 1000. Então, ela vai ser 30 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Então, vamos colocar lá, ó. Então, eu vou ter 30 vezes 10 a menos 6 vezes a velocidade de B ao quadrado. Tudo isso sobre 2. Então, aqui eu posso dividir, se eu quiser, esse 30 e esse 2 aqui. Então, vai ficar 6 vezes 10 a menos 3, que é igual a 30 por 2 dá 15. Então, fica 15 vezes 10 a menos 6, vezes a velocidade de B ao quadrado. Então, isolando, velocidade de B ao quadrado vai ser 6 vezes 10 a menos 3, dividido por 15 vezes 10 a menos 6. Então, aqui vai ficar 0,4 vezes. Eu tenho aqui a divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Menos 3 menos 6. Então, fica menos 3 mais 6, isso aqui vai ficar 3. Bom, aqui eu ainda posso escrever isso aqui como sendo 4 vezes 10 ao quadrado. Porém, aqui está elevado ao quadrado. Ó. Então, a velocidade no ponto B vai ser a raiz quadrada de 4 vezes 10 ao quadrado. Então, a velocidade no ponto B vai ser igual a raiz quadrada de 4 é 2 e raiz de 10 ao quadrado é 10. Então, isso aqui me dá 20 metros por segundo. Uma carga Qzinho igual a 4 microcoulomb de massa M igual a 20 gramas é abandonada num ponto A de um campo elétrico uniforme de intensidade 4 vezes 10 a terceira volts por metro, conforme mostra a figura.
Determinar, letra A, o trabalho realizado pelo campo elétrico no deslocamento AB. Letra B, a diferença de potencial entre os pontos A e B. E letra C, a velocidade da partícula ao atingir o ponto B. Despreze as ações gravitacionais, ou seja, desprezar qualquer efeito da força da gravidade. Então, vamos ver o seguinte. Vamos pensar aqui na letra A. Bom, o trabalho para ir de A até B é força vezes deslocamento. Por outro lado, a força, nesse caso, é a carga vezes o campo. Então, eu posso escrever que o trabalho vai ser a carga vezes o campo vezes a distância. Então, a carga que está se movimentando é essa carga de 4 microcoulombs. Ela é abandonada aqui. Ó. Como as linhas de campo estão indo da esquerda para a direita, porque aqui ó, eu tenho uma placa que ela é positiva e aqui eu tenho uma placa que é negativa, já que as linhas de campo saem das cargas positivas em direção às cargas negativas. Então, eu tenho duas placas paralelas aqui. Tá? Então, eu poderia até, para facilitar aqui, aqui eu tenho uma placa positiva, tá? E desse lado eu vou ter uma placa negativa. Então, o que vai acontecer? Eu tenho as linhas de campo aqui, elas são paralelas, por isso que o campo é uniforme. Então, a carga Qzinho, essa é abandonada aqui, ela está mais próxima do lado positivo. Então, ela vai sofrer a ação de uma força de repulsão por essa placa aqui. Ó. Então, ela vai começar a se movimentar em direção a esse lado aqui que é negativo. Então, ela adquire uma aceleração. A velocidade dela deixa de ser zero, começa a crescer até atingir um certo valor que passa por B aqui. Bom, então a carga em questão, ela vale 4 microcoulombs. Então, ela vale 4 vezes 10 a menos 6. O campo elétrico dessa região foi dado, ó, 4 vezes 10 à terceira. Então, aqui ó, dá 4 vezes 10 à terceira. A distância entre os pontos A e B é 10 metros. Então, vezes 10. Então, você tem ó, 4 vezes 4 dá 16. E aqui você tem multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Menos 6 mais 3, menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Então, esse trabalho vai ser de 1,6 vezes 10 a menos 1 joule. Já na letra B, ele quer a diferença de potencial entre os pontos A e B. Ora, trabalho entre os pontos A e B também pode ser escrito como a carga vezes a diferença de potencial entre A e B. Ó. Bom, então daqui eu tiro que a DDP entre os pontos A e B é o trabalho entre A e B dividido pela carga. O trabalho entre A e B eu já encontrei aqui ó, na letra A. Eu vou usar para facilitar minha conta esse valor aqui. Ó. Então, vai ficar 16 vezes 10 a menos 2. E a carga Qzinho é a carga de 4 microcoulombs, que vale 4 vezes 10 a menos 6. Então, olha só. 16 eu posso dividir por 4. Então, vai ficar 4 vezes divisão de potência de mesma base. Conserva a base. Subtrai os expoentes. Menos 2, menos 6. Menos 2 mais 6. Isso aqui vai dar 4. Como é diferença de potencial, volts. Já na letra C, ele quer a velocidade da partícula atingir o ponto B. Despreze as ações gravitacionais. Então, olha só. Aqui, mais uma vez, eu posso utilizar aqui trabalho para ir de A até B. É igual à variação da energia cinética, que vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. No entanto, olha só, ele disse que a carga foi abandonada no ponto A. Então, a velocidade nesse ponto, a velocidade inicial, é zero. Então, a energia cinética inicial ela é zero, já que a velocidade no A, ponto A, é igual a zero. Então, significa que o meu trabalho
para ir de A até B é simplesmente a energia cinética final, que vai ser mvb ao quadrado sobre 2. Então, daqui eu tiro que a velocidade ao quadrado, multiplicando cruzado, vai ser 2 vezes o trabalho dividido pela massa. Né? Então, isso aqui vai ficar, ó, 2 vezes. Bom, o trabalho eu achei aqui em cima, na letra A, ó, que é 16 vezes 10 a menos 2. Eu vou usar dessa forma para facilitar os meus cálculos. A massa, bom, ele disse que a massa é 20 gramas. Eu tenho que passar ela para quilogramas. Então, basta dividir o 20 por 1000. Então, eu vou ter 20 dividido por 1000, já que 1000 gramas é 1 quilo, né? Então, aqui, ó, eu vou ter 0,02, 2 vezes 10 a menos 2 quilogramas. Eu dividi aqui, ó, por 10 e dividi por 10 aqui embaixo. Ó. Tá? Então, a massa é 2 vezes 10 a menos 2 quilogramas. Então, eu vou colocar aqui embaixo. Ó, 2 vezes 10 a menos 2. Então, eu posso dividir esse 2 aqui, ó, com esse 2 aqui de baixo. Então, me sobrou 16 vezes. Bom, se 10 a menos 2 aqui em cima, eu posso cancelar com 10 a menos 2 aqui embaixo. Tá? Então, não preciso nem escrever esse 16 vezes aqui. Ó. Fica só 16, só que aqui está ao quadrado. Ó. Tá? Então, a velocidade de B vai ser raiz quadrada de 16. Isso aqui dá 4 metros por segundo. Então, está aqui. Então, a resposta da letra A, o trabalho para ir de A até B é 1,6 vezes 10 menos 1 joule. Da letra B, a diferença de potencial entre os pontos A e B é 4 vezes 10 a quarta volts. E a velocidade da carga ao passar o ponto B, está aqui, ó, 4 metros por segundo. Determinar o potencial elétrico no ponto P devido às cargas putiformes Q1 igual a 2 microcoulomb, Q2 igual a 5 microcoulomb e Q3 igual a menos 8 microcoulomb. Bom, aqui está o desenho, correto? Primeira coisa que eu tenho que lembrar é que essas distâncias aqui, ó, estão em centímetros. Nós trabalhamos no sistema internacional, onde as distâncias têm que estar em metros. Então, vamos primeiro fazer uma pequena transformaçãozinha aqui. Ó. 3 centímetros é a mesma coisa que 0,03 metros. Ou ainda, 3 vezes 10 a menos 2 metros. 4 centímetros, usando o mesmo raciocínio, é 0,04 metros, que é igual a 4 vezes 10 a menos 2 metros. 5 centímetros é 0,05 metros, ou 5 vezes 10 a menos 2 metros. Bom, observa que as três cargas, Q1, Q2 e Q3, vão produzir 3 potenciais elétricos nesse ponto. E nesse ponto aqui não existe nenhuma outra carga. Então, o potencial elétrico, nesse caso, vai ser da forma K, Q sobre D. Só que eu tenho que calcular o potencial para cada uma dessas cargas aqui. Ó. Correto? E no final, o potencial elétrico, como é um escalar, é só somar os 3 potenciais elétricos aqui nesse ponto P. Então, em relação à carga Q1, eu vou ter um potencial elétrico que eu vou chamar de V1, que ele vai ser K, Q1, sobre a distância de Q1 até o ponto P. Então, ó, K é uma constante, que vale 9 vezes 10 a nona. Q1 é a primeira carga, vale 2 microcoulomb. Então, vai ser 2 vezes 10 a menos 6. Sobre a distância de Q1 até o ponto P, ó, que é 3 centímetros. Então, é 3 vezes 10 a menos 2. Então, eu posso, ó, por 3, aqui fica 1, por 3, aqui fica 3. Então, ó, 3 vezes 2, 6.
10 a nona vezes 10 a menos 6, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos os expoentes, 9 mais menos 6, 3 positivo, dividido por 10 a menos 2. Então, isso aqui vai ficar 6 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Então, vai ficar 3 menos 2. 3 mais 2, 5. Como é potencial elétrico, volts. O potencial V2 vai ser calculado de maneira análoga. Vai ser K, Q2 sobre a distância de Q2 até o ponto P. Então, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes Q2 vale 5 microcoulomb. Então, vai ficar 5 vezes 10 a menos 6 sobre a distância de Q2 até o ponto P, que é 5 centímetros. Então, aqui embaixo vai ficar ó, 5 vezes 10 a menos 2. Então, eu posso efetuar a divisão aqui. Ó, esse 5 por esse 5 vai ficar 1. Então, vai ficar 9 vezes. Observa que eu tenho ó, 10 a nona vezes 10 a menos 6 vezes, dividido por 10 a menos 2. Igualzinho que estava aqui em cima. Então, isso aqui vai ficar 9 vezes 10 a quinta volts. Agora, vamos calcular o potencial V3. Então, o potencial V3 vai ser K, Q3, sobre a distância de Q3 até o ponto P. Ó. Então, dá 9 vezes 10 a nona, vezes, bom, Q3 é menos 8 microcoulomb, tá? Como o potencial elétrico é uma grandeza escalar, o sinalzinho faz parte do valor. Então, aqui eu vou ter que colocar, ó, menos 8 vezes 10 a menos 6, dividido pela distância de Q3 até o ponto. Bom, Q3 está aqui, ó, a distância de Q3 até o ponto P é essa mesma distância aqui, ó, 4 centímetros. Tá? Então, aqui embaixo vai ficar ó, 4 vezes 10 a menos 2. 9 vezes menos 8 dá menos 72. 10 a nona, 10 a menos 6, 10 dividido por 10 a menos 2, dá igualzinho lá em cima, 10 a quinta. Só que aqui embaixo ficou o 4. Então, eu posso, ó, 72 por 4, menos 18, vezes 10 a quinta volts. Bom, agora, o potencial elétrico resultante no ponto B é o potencial V1 mais o potencial V2 mais potencial V3. Então, ó, é 6 vezes 10 a quinta mais 9 vezes 10 a quinta mais menos 18 vezes 10 a quinta. Como as potências de 10 são as mesmas, eu posso operar direto. 6 mais 9, que vai dar 15, menos 18, dá menos 3. Então, isso aqui dá menos 3 vezes 10 a quinta volts. Uma partícula com carga de 10 a menos 8 coulomb encontra-se em equilíbrio entre duas placas eletrizadas, conforme indica a figura. Sabendo que a DDP entre as placas é de 200 volts e a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado, determine a massa da partícula. Eu tenho a partícula aqui, né? E aí eu vou ter aqui é negativo, positivo. Então, as linhas de campo estão de baixo para cima. Então, eu vou ter um campo elétrico aqui, ó, nessa direção. Pois bem, a força da gravidade puxa a carga para baixo, através da força peso, que é massa vezes gravidade. Mas para estar em equilíbrio, significa que ela não está caindo. Essa bolinha aqui ela não vai para a placa positiva e nem para a negativa. Então, para equilibrar a força peso que puxa para baixo, eu tenho que ter uma força atuando para cá, ó, que é uma força elétrica. E nessa situação, para estar em equilíbrio, a força elétrica tem que ser igual ao peso.
né? Ele me disse que a DDP entre as placas é de 200 volts, né? E que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, eu só posso pensar aqui em termos de trabalho. Eu sei que trabalho é igual a força vezes deslocamento. Mas força também é o quê? Massa vezes aceleração. Que trabalho é massa vezes aceleração vezes a distância. Mas também é carga vezes DDP. Aqui eu tiro que a massa é igual a carga vezes DDP sobre a aceleração vezes distância. Ora, a carga em questão está aqui, ó. Ela vale 10 a menos 8. Então, vamos colocar lá, ó. 10 a menos 8. Vezes a diferença de potencial está aqui, ó, 200 volts. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 10 ao quadrado. A aceleração, no caso aqui é a gravidade, então é 10 metros por segundo ao quadrado. E a distância é a distância entre as placas, que é 0,1 metro, ou ainda 10 a menos 1. 2 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, menos 8 mais 2, menos 6. Aqui embaixo, multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, 1 mais menos 1, deu 0. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 10 a menos 6. Todo número elevado a 0 vale 1. Então, isso aqui dá 2 vezes 10 a menos 6 quilogramas. Então, essa é a massa da partícula. 2 pontos A e B pertencem a superfícies equipotenciais situados a 10 e a 20 centímetros de uma carga que é igual a 50 microcoulomb, conforme indica a figura. Determinar o trabalho realizado pela força elétrica para transportar uma carga de 4 microcoulomb. Na letra A, de A até B. E na letra B, de B até C. A distância até o ponto A é 10 centímetros. Então, dá 10 centímetros. Isso aqui dá 10 a menos 1 metros. A distância da carga até o ponto B é a mesma distância da carga até o ponto C. Então, a distância ao ponto B é igual à distância ao ponto C, que, segundo o enunciado, é 20 centímetros, ou 2 vezes 10 a menos 1. A carga que gera o campo elétrico, ela vale 50 microcoulomb. Isso aqui é 50 vezes 10 a menos 6, ou ainda 5 vezes 10 a menos 5 coulomb. A carga Q que vai ser transportada, que vai sofrer o trabalho do campo elétrico gerado por Q, ela vale 4 microcoulomb. Então, ela vale 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. Eu preciso encontrar o trabalho, então eu preciso saber o trabalho para a carga sair de A e chegar até B. Então, esse trabalho é a carga vezes a diferença de potencial entre A e B. Lembrando que a DDP entre A e B vai ser, em módulo, o potencial VB menos o potencial VA. Segundo o enunciado, esses potenciais aí serão calculados do tipo K, Q sobre D. Então, vamos lá. O potencial VA vai ser K
Qzão sobre a distância dA. Então vai ficar, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10a menos 5, sobre a distância da carga Qzão até o ponto A, que é 10 a menos 1. Então, ó, 9 vezes 5 dá 45. Multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, 9 mais menos 5, dá 4. E aqui embaixo ainda tem um 10 a menos 1. Então, isso aqui dá 45 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai, 4 menos 1, 4 mais 1, 5, né? Volts. Bom, isso aí não é minha resposta final, então deixa assim. O potencial VB vai ser calculado de maneira análoga, vai ser K, Qzão, sobre a distância até o ponto B. Então vai ficar, ó, 9 vezes 10 a nona, vezes 5 vezes 10 a menos 5, que é a carga Qzão, sobre a distância até B, que é 20 centímetros, ou 2 vezes 10 a menos 1. Bom, 9 vezes 5 dá 45 vezes 10 a mais 4, dividido por 2 vezes 10 a menos 1. Então, aqui vai ficar 22,5 vezes divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes, a quinta, volts. Bom, então agora vamos lá. O trabalho para ir de A até B é a carga Qzinho vezes a DDP entre A e B. Então, a carga Qzinho, ela vale 4 microcoulomb. Aqui, ó. Então, nós vamos ficar aqui com 4 vezes 10 a menos 6 vezes o módulo de VB menos VA. Então, você vai ter, ó, 22,5 vezes 10 à quinta menos 45 vezes 10 à quinta. Então, isso aqui vai ficar, ó, 4 vezes 10 a menos 6 vezes menos 22 vezes 10 à quinta. Então, o trabalho vai dar 4 vezes 22,5, dá menos 90. Aí nós temos aqui a multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base, soma os expoentes. Menos 6 mais 5 vai dar menos 1. Então, isso aqui dá menos 9 joule. Então, o trabalho para ir de A até B é menos 9 joules. Já na letra B, ele quer o trabalho para ir de B até C. Então, é o mesmo raciocínio. O trabalho para ir de B até C vai ser a carga vezes VC menos VB, que é a diferença de potencial. No entanto, se você observar o desenho, o ponto B e o ponto C estão na mesma superfície que potencial. Então, eles possuem o mesmo potencial elétrico. Tá? Então, eu posso daqui deduzir que VB é igual a VC, está na mesma superfície. Então, o trabalho para ir de B até C vai ser simplesmente zero. Tá? Já que o ponto B e o ponto C pertencem à mesma superfície. Equipotencial. Então, o trabalho para ir de B até C, ó, é nulo. Consideremos uma esfera condutora de raio 40 cm. Ela se encontra eletrizada com uma carga de 10 microcoulomb. Determinar os potenciais nos pontos A, B, C e D, localizados conforme indica a figura.
Então vamos pensar o seguinte. O ponto A e o B, o A é um ponto interno à esfera. Tá? Então, nesse caso, o potencial elétrico num ponto interno é igual ao potencial elétrico no ponto na superfície. Então, o potencial VA é igual ao potencial VB, que vai ser simplesmente KQ sobre o raio da esfera, tá? O raio da minha esfera. Então, eu vou ter aqui, ó, 9 vezes 10 a nona, que é o valor de K. A carga da esfera é 10 microcoulombs, então dá 10 vezes 10 a menos 6. E o raio da esfera é 40 centímetros, né? Então, o raio é 40 centímetros. Isso aqui é 0,4 metros, que é 4 vezes 10 a menos 1 metro. Então, aqui embaixo vai ficar 4 vezes 10 a menos 1. Então, eu vou ter aqui 9 dividido por 4 dá 2,25. Então, vai ficar com 2,25 vezes multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base, somos os expoentes. 9 mais 1, 10. 10 menos 6, 4. E aqui embaixo ainda ficou um 10 a menos 1. Ó. Então, isso aqui vai ficar 2,25 vezes divisão de potência de mesma base. Conserva a base, subtrai os expoentes. 4 menos 1, 4 mais 1, 5 volts. Então, já achei o potencial A e B. O potencial VC, tá? É um potencial, aliás, o ponto C é um ponto externo à esfera. Então, o raio aqui, nesse caso, vai ser, o raio não, a distância vai ser o raio da esfera mais esse pedacinho aqui, ó, tá? Então, o cálculo continua sendo KQ sobre D. Então, vai ficar, ó, 9 vezes 10 a nona vezes 10 vezes 10 a menos 6 sobre a distância agora, ó, quer dizer, vou ter que colocar aqui a distância até o ponto C, vai ser os 40 do raio, mais aqueles 5 centímetros lá, ó, que é da superfície até o ponto C. Porque nesse caso, eu posso considerar como se toda a carga tivesse concentrada no centro da esfera. Então, isso aqui dá 45 centímetros, ou 0,45, que isso aqui é 4,5 vezes 10 a menos 1 metros. Então, aqui vai ficar dividido por 4,5 vezes 10 a menos 1. Vai ficar 9 vezes multiplicação de potência de mesma base, conserva a base, somos os expoentes. 9 mais 1, 10. 10 menos 6, vai ficar 4. E aqui embaixo ainda ficou 4,5 vezes 10 a menos 1. Então, ó, 9 dividido por 4,5 dá 2. Aqui você tem divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Ó. 4 menos 1, 4 mais 1, isso aqui dá 5. Então, o potencial no ponto C vai ser 2 vezes 10 a quinta volts. Bom, no ponto D, o potencial no ponto D vai ser calculado de maneira análoga. Vai ser K, Qzão, sobre a distância até o ponto D. Ó. Bom, a distância até o ponto D é a distância daqui até aqui. Então, a distância até o ponto D vai ser os 40 centímetros do raio, mais a distância de B até C e de C até D. Ó. Ou seja, 40 mais 15 centímetros. Então, isso aqui vai dar 55 centímetros, né? Ou ainda 0,55 centímetros, que é a mesma coisa que 5
1,5 vezes 10 a menos 1 metros. Ou aqui não é centímetro não, aqui é metro. Então aqui vai ficar 9 vezes 10 a nona, vezes a carga de 10 microcoulomb, que é 10 vezes 10 a menos 6, dividido por 5,5 vezes 10 a menos 1. Então, ó, 9 dividido por 5,5, isso aqui dá aproximadamente 1,63. Aí eu tenho, ó, 10 a nona, 10 elevado a 1, 10 elevado a menos 6, multiplicando, tudo dividindo por 10 a menos 1, igualzinho aqui em cima, ó, as potências de 10, ó, que deu 10 a quinta. Então, aqui vai dar a mesma coisa, 10 a quinta volts. Então, potencial no ponto A é igual ao potencial no ponto B, que é igual a 2,25 vezes 10 a quinta volts. O potencial no ponto C é 2 vezes 10 a quinta volts. E o potencial no ponto D é 1,63 vezes 10 a quinta volts.